vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, quinta-feira, 7 de novembro, de volta pro nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso aí, gente, nesta semana estamos fazendo uma série de debates aqui sobre a reforma protestante. Você que se liga na Melodia, obrigado pelo carinho. Além da frequência 87,9, estamos ao vivo também no Facebook. Obrigado por sua audiência. Você no comércio ouvindo a Melodia aí no centro da cidade, nos bairros. Deus abençoe sua vida também. Você em casa, dona de casa, aí fazendo aí os últimos retoques do almoço, mas ligado na Melodia. Muito obrigado a todos. Recebo na manhã desta quinta-feira o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor Val. Bom dia, meus queridos ouvintes. Pastor José Carlos, é um prazer ter o senhor aqui do meu lado, meu Deus do céu. Pastor Gilaelson. Eu quero mandar aqui um abraço para o meu irmão, rapaz. Eu descobri um querido irmão que veio do Rio de Janeiro, passeando aqui, indo para Fortaleza. Ele viu a cidade, se apaixonou e hoje é morador daqui. O Alessandro. Ele trabalha de Uber também. Alessandro, um abraço para você e um abraço para minha esposa, missionária Mari, querido. E o pastor José Carlos também conosco, Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil. Bom dia, meu pastor, que eu estava tentando lembrar o nome e não consegui lembrar do meu pastor. Valverde. E ainda fala que é seu amigo, né? Mas ele entende. Ele é tão meu amigo que ele me entende, porque nessa idade não, nossa... Mas eu vou lhe salvar. Isso aí foi depois da Covid, né? Foi depois da Covid, a Covid... E a idade, a Covid e outras coisas. E eu quero mandar um abraço para uma irmã muito querida que não perde um programa aqui. Inclusive, acho que o de ontem, ela assistiu, você fez menção de José Carlos, ela pensou que era eu, nossa irmã Selenita. Ela não perde um debate, então quero mandar um abraço para ela e toda a sua casa, toda a sua família. Ali, que Deus as abençoe em nome de Jesus. Inclusive, ela tem umas músicas aí da autoria dela. Eu não gosto que fala, não. Na playlist aí, é uma mulher ungida. Deus abençoe a senhora, viu, irmã? Vamos orar, vamos iniciar o nosso debate, vamos falar com Deus nesse dia maravilhoso. Vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este momento ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, defendendo a verdade, falando das coisas concernentes ao Teu reino, e entendemos também a responsabilidade que ó Deus, está tratando desse assunto, e para tanto, então, nós pedimos a orientação, a unção do Teu Espírito Santo, para que não venhamos falar nada que o Senhor não falaria que se estivesse aqui no nosso lugar, Pai. Abençoa para que os ouvintes sejam abençoados, sejam edificados, esclarecidos dentro do tema que estaremos abordando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, você que está acompanhando a gente durante essa semana sabe que nós estamos falando sobre a Reforma Protestante, até porque são 507 anos e o aniversário foi recente, agora dia 31 de outubro, e nós estamos falando durante esse tempo aqui. Vamos aqui ao caso comum, aspas. Diante das práticas da igreja medieval, foi necessária uma reforma. Vejo que em nossos dias há práticas mais desastrosas e antibíblicas do que naquela época. Fico pensando se não estamos precisando de uma nova reforma. Fecha aspas. E aí, a igreja evangélica precisa de uma nova reforma? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Nós acabamos de orar agora, né? E eu
estive pensando aqui que às vezes a gente não dá valor, né, à oração, a esse momento. E vamos lembrar, pastor Val, que foi, um parêntese aqui, né, que foi um direito conquistado na cruz de Cristo, né? O homem com livre acesso a Deus, falando diretamente com Deus. Eu acho que isso é uma grandeza muito grande, né? Verdade. Fui redundante, uma grandeza muito grande, mas uma grandeza maravilhosa, né? De oração, agora já nós temos livre acesso ao Pai, né? Que Jesus nos permitiu, e as religiões, não vou citar nomes aqui para não ser pessoal, foi tirando isso, foi esquadreando dentro de uma questão de fulano que intercede, beltrano que intercede, você não tem mais esse livre acesso. A oração, a gente pede tudo que você pedir com fé. A palavra de Deus fala tantas vezes sobre isso, né? E como é importante a gente ter essa noção que a gente pode falar diretamente com Deus, sabe? Um Deus tão grandioso que nos ouve. A impressão que a gente tem, impressão não, mas a certeza que a gente tem é que falar com Deus traz saúde para a alma, né? Assim, depois que você fala com Deus é impressionante, o corpo se sente bem, a alma, né, fica bem. Né? Não tem uma pessoa que depois que ora de verdade, que jogue as lágrimas e suas tristezas e frustrações e entrega a Deus, que quando ela levanta desse joelho, quando ela abre o olho, ela está do mesmo jeito que estava. Muda. Verdade. Eu tenho certeza que muda. Essa visão que a gente tem dessa oração é que, e a gente descobre isso através depois, claro, da reforma, porque a gente não tinha nem o direito de orar, né? A igreja proibia, é que a gente percebe como foi importante a reforma protestante, sabe, meu nobre Gilaeus? Porque assim, pastor, agora vem o mundo contemporâneo. Essa reforma foi que deu luz, que deu palavra, que hoje trouxe o significado do verdadeiro sentido de você servir a Cristo em espírito e em verdade, você diretamente com Deus, né? E quando acontece isso e a gente vê que nos dias de hoje se fala tanto em reforma, precisa de uma nova reforma, precisa de uma nova reforma. E a minha opinião sempre é a mesma, que todos os anos a gente faz esse debate. É bom a gente estar sempre repetindo isso. A igreja não precisa de uma reforma protestante. A igreja precisa colocar em prática aquilo que foi a reforma protestante, acordado na reforma, nas 95 teses, nas 5 solas. Nós precisamos praticar. A igreja não pratica isso. Ela não pratica as 5 solas e agora quer desestruturar aquilo para colocar num patamar que ela possa, ali com a sua preguiça, a igreja preguiçosa, a igreja, sabe, sem vida, sem força, agora vamos arrumar isso aqui para melhorar para mim o espaço, ficar deitado nessa obra que a gente reformou e esquecer do mundo. Mas se a gente não cuidar, né, não dar manutenção, não fazer a higiene nas nossas almas, dos pilares que foram a reforma protestante, e a gente não dimensionar isso, elas perdem o significado para essa vida moderna. E ele nunca vai perder para Deus, porque o que Martinho Lutero fez foi trazer as verdades em 5 tão somente, né? Somente a graça, somente a fé, somente a palavra, certo? Somente a comunhão dos irmãos, somente Deus. Qual é a dificuldade de entender isso? Aí a gente vai agora criando uma porção de lacunas, uma porção de coisas para relativizar isso, que é tão importante. E agora, olha para trás, eu cobri tudo aquilo, eu botei poeira, eu prendi, eu guardei, estraguei todos os livros, entrou mofo, entrou tudo nessas colunas. Agora, vamos reformar, vamos tirar isso. Reformar como? Basta limpar na nossa mente, sabe, aquilo que foi organizado, porque isso vai nos fortalecer, isso vai simplesmente, a gente precisa voltar à essência do primeiro amor, né? Lá em Apocalipse 2 fala sobre isso, a partir do versículo 1, na carta à igreja de Éfeso. Nós temos que voltar atrás, a gente foi longe demais e perdemos o caminho, e agora está querendo reformar e não tem escombros, não tem material para nada disso. O que tem agora é achar aquilo que foi perdido e trazer a nossa lembrança e nos esperançar por isso. Muito bem, deixa eu ouvir o pastor Zé Carlos, porque essa questão ela é controversa. Tem gente que acredita, assim,
que precisamos de uma nova reforma e há quem acredite que não. E aí, pastor Zé? Eu concordo com o pastor Valverde. Poucas vezes eu concordo com ele, mas dessa vez eu tenho que concordar. Eu amo o Carlos. Não, a gente já teve uns debates aqui. A gente né? discordava, quase sempre. Mas sempre com muito amor, com né, amor e respeito, né? Mas eu concordo em gênero, grau e número. Sabe por quê, pastor Gilaelson? A igreja conhece a verdade. Na época da reforma, a igreja não conhecia. Isso. Então as pessoas, elas ouviam o que era falado no púlpito ali sem poder conferir com as escrituras. Não tinha as escrituras para conferir o que era falado. Verdade. Né? E hoje não, hoje nós temos. Então hoje nós temos tudo. E o Jesus, numa das cartas ali apocalípticas, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Né? Aconselho-te que volte às práticas das primeiras obras, como o pastor falou, né? Não estamos precisando de uma reforma, estamos precisando criar vergonha na cara. Né? Talvez um avivamento seria a palavra mais adequada do que uma reforma, né? Por exemplo, quando você reforma uma casa, a casa está ali reformada, mas chega um momento que ela precisa de uma pintura nova, precisa de uma lavada, né? Isso. Mas não uma reforma. Né? Você não fica reformando a casa o tempo todo, mas você pode estar tirando as ferrugens, pode estar trocando uma porta, pode, né? Para mantê-la intacta, em pé e tal. Fazer a manutenção. Então, nós estamos precisando fazer uma manutenção na igreja de modo geral. Agora, é difícil porque o que tem surgido de igrejas contrárias umas às outras aí, é difícil você centralizar tudo aí para fazer uma reforma, né? Infelizmente, ou felizmente, é impossível, eu acho. Humanamente falando, é impossível uma reforma, visto que a gente tem várias vertentes religiosas aí que umas podem concordar, outras não. Então, a reforma nunca vai ser uma reforma, vai ser mais uma discussão em família de como colocar as coisas, cada um pensando numa coisa. Exatamente. Ou cada igreja fazer a sua própria reforma, né? Agora, isso é até sadio desde que a reforma que cada igreja precisa fazer esteja amparada pelas escrituras. Aí pronto, resolveu, né? Os 5 solas. Agora eu queria ler um texto bíblico aqui, pastor Gil, que é interessante. Está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, que diz assim. Ele está falando para Timóteo, que é um pastor de uma igreja lá, né? Naquela época do apóstolo Paulo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Aqui está falando, não está falando só do ímpio. Está falando do gênero humano, porque diz aqui mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Então aqui está falando de crente, né? Que no domingo está na igreja e nos outros dias da semana esquece que é crente. Né? Tendo forma de piedade, aqui ó, falando de crente também. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É interessante. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nossos vizinhos crentes de hoje. E eu ia até mais profundo nisso aí. É você conhecer a Bíblia, mas dar uma interpretação sua para ela, justificar o seu pecado usando as Escrituras, o texto das Escrituras. Então você sabota a verdade em detrimento de um interesse que você tem, ou de lucro, ou de como é que se diz? De um pecado que você queira justificar, usando a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos mesmo assim é de um avivamento e uma carga de misericórdia de Deus, assim, com uma ação do Espírito Santo,
para trazer de volta o temor. A igreja precisa voltar a ter aquele temor, pastor Gil, pastor Valverde e irmãos. Aquele temor a Deus, não é medo, mas aquele temor, aquele zelo pelas coisas de Deus, sabe? Nas músicas, nas pregações, na forma de se vestir, na forma de se comportar, sabe? O nosso palavreado, o nosso linguajar. A igreja precisa voltar a se destacar pelo seu modo de vida. Assim, eu tenho dificuldade na questão da separação entre o que aconteceu no século XVI, antes um pouco, né, vinha acontecendo, né, mas se você falar da pré-reforma e tal, mas assim, a dificuldade de entender que seria algo diferente, porque os reformadores, o que eles estavam propondo não foi um retorno às Escrituras? Isso não é isso que seria o avivamento, o retorno às Escrituras? Exatamente. Né? Agora, seria... Porque naquela época, as Escrituras não estavam ao alcance de todo mundo. Né? Gutenberg, quando instituiu a imprensa, aí ele viabilizou, né? Aliás, a reforma só ganhou a dimensão que ganhou por causa da invenção da imprensa. Acho que isso. Deus estava costurando a história, né? Porque aí a Bíblia, não sei, corrija se eu estiver errado, foi o primeiro livro a ser impresso. É por isso que tem gente que afirma que sem o Renascimento a reforma não seria possível. Não seria, porque a reforma foi uma das consequências, das principais consequências do Renascimento. Né? O iluminismo da ciência, também, do iluminismo. Só que o iluminismo depois, quando entrou, ele começou a desmerecer o cristianismo, né? Por causa da ciência e tal, que foi relativizando as coisas de Deus, e nós temos o que temos hoje nas universidades, né? Que antigamente as universidades elas eram teocêntricas. Hoje as universidades não são, né? Pelo contrário, né? O que menos se pode falar numa universidade que não seja uma universidade cristã, né? Universidades seculares, o que menos você pode falar é sobre Deus ou sobre teologia, né? Então, eu acho que a popularização da Bíblia viabilizou. Agora, os clérigos ou os bispos, os padres daquela época têm uma grande responsabilidade, mais o Papa, que é de onde saía toda a ordem, né? Queime os livros, queime John Hus, né? E bota Martim Lutero também, só Posso que te Lutero falar foi uma coisa a diferente. respeito de John Hus, se o senhor permite? Sim, senhor. É porque John Hus, ele vem antes de Martim Lutero 100 anos. 100 anos antes. Né? O Ganso, Hus, né? O Ganso. E aí, quando queimaram o Hus, por causa de que ele queria reformar, né? Ele falou bem assim, hoje vocês estão queimando um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que esse vocês nunca poderão calar. E aí veio Martim Lutero 100 anos depois. 100 anos depois. Foi isso. Agora, pastor Val, a gente sabe que a reforma ela foi protagonizada por quem estava dentro da igreja. Né? Não foram pessoas de fora, pessoas de dentro que detectaram o erro ou os erros, né? E aí vieram e propuseram um retorno às Escrituras. Né? Hoje, com os desvios da igreja, o que aconteceu? Surgiu aí a turma dos desigrejados. Gente que viu os erros e preferiu lutar do lado de fora. Né? Então, de gente que saiu do ambiente da igreja cristã, evangélica, e falou, não, eu não quero mais estar dentro dessa instituição, eu vou servir Deus cá do lado de fora, enfim. Mas tem gente também ainda hoje lutando lá dentro, por mudanças, pela transformação. Como é que o senhor vê esse paralelo aí? Eu vejo a desfragmentação, realmente, né? Se a gente pegasse a reforma como um todo e tivesse ali limpado sempre, porque quando se fala em reforma, a gente já fica louco com a ideia de casa, né? A gente reforma casa, reforma carro, reforma isso. E aí você vê, olha só, na reforma a casa ficou linda para Deus, porque as pessoas tinham acesso agora ao conhecimento, ao entendimento. Houve uma questão da queda do analfabetismo, houve uma questão da industrialização, a Inglaterra se industrializou, e aí veio todas essas mudanças sociais históricas, né, desse período que trouxe realmente assim uma dimensão diferente para o homem. Então não foi só uma reforma
teológica, né? Cultural. O cultural. Mas em todas as áreas, agora aumentou tudo. Agora o mundo parece que a visão do povo... Imagina eu vivendo no século XVII, XVIII, passando por aquelas transformações e mudança. Uau, isso é possível? É igual esses meninos no celular hoje descobrindo os apps, os aplicativos. Só que aquela sensação era você ganhar conhecimento, você ganhar sabedoria e não ganhar experiências e experimentos ou informações. À época você era sábio, não era informado. Né? Você sabia porque você lia e vai descobrindo, vai lendo, vai descobrindo, e a sociedade vai ganhando crescimento e evolução. O que acontece é que quando a gente fala de reforma, a gente fala disso, aquilo ficou lindo. Só que aí, hoje em dia, com essa desfragmentação, as pessoas, e com o aumento das lideranças, sem conhecimento, sem base teológica, sem sabedoria, todo mundo acha de colocar alguma coisa dentro da palavra de Deus para transformar e criar uma religião. E a gente não pode esconder que no século XVII e XVIII foi o crescimento total de muitas religiões que estão até hoje aí criando seus próprios conceitos como se fosse a verdade absoluta. A gente pode citar aqui umas 5, né? Mormon, Cristão do Brasil, Adventista, e por aí vai, né? Os Testemunhos de Jeová. Veio numa época, essas religiões... que não, a minha verdade sobrepõe a isso, a minha verdade, e aí você vai colocando dentro dessa casa que foi reformada os seus objetos e utensílios, que é aquilo que maior te apraz, e não sabendo se o dono da casa, que é Deus, se agrada com isso, e aí vai afastando da verdade e criando suas próprias verdades, e dentro dessas verdades, mentiras sendo verdades, entendeu? Distorção de textos. E, olha só, é tão interessante a necessidade que a igreja tem de fazer uma reflexão sobre onde nós estamos, e eu digo, eu como igreja, né, de como estou diferente da cruz e daquilo que foi apresentado por Jesus e depois veio a reforma, porque ela começou lá com Agostinho de Hipona, no século IV, né, século IV, V. Começou com Agostinho. E depois veio as lutas. É muito interessante que a gente agora... A gente pensa em fazer uma outra reforma. Por que fazer uma outra reforma se só basta tão somente olhar para as Escrituras? E quando o pastor foi muito cirúrgico aqui em 2 Timóteo 3, né, a partir do versículo 1, não foi isso que eu leu? Lá no versículo 16, Paulo falando para o Timóteo, já um pastor, né? Fala assim, olha Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para redarguir, ensinar, né? Corrigir, admoestar na sã doutrina da palavra. Então esquece as fábulas. Igreja do Senhor, nos dias de hoje, esqueça a religião, esqueça as fábulas, esqueça, coloca a igreja, a palavra de Deus como centro de todas as coisas, observa o que a palavra está ali dizendo, como tem que ser a vida cristã, e ao invés de reformar, limpa, faz igual qual foi o rei que limpou a casa do templo e descobriu as escrituras? Ezequias. Foi Ezequias, né? Faça igual a Ezequias, limpa, pega as escrituras, lê e manda ao povo. Nós temos que estar atento a isso. É muito mais fácil do que tentar reformar. Aí sim, vai se perceber que essas igrejas que tentam mudar a verdade, né, com fábulas e criar novas religiões, esses pastores que não tem conhecimento nem cunho teológico para estar na frente de um rebanho, e aí começa a dizer que é apóstolo, bispo, uma porção de coisas que vão aparecendo, isso vai caindo por terra e vai levantando uma igreja limpa, pura, edificada através da palavra. É a palavra, não é o que você pensa que é a igreja, ou que você acha que Deus falou, é a palavra que faz construir, já foi reformado, não tem o que reformar, tem que olhar a palavra. Josias. Nós vamos ao intervalo. Rei Josias, viu, povo? Nós vamos ao intervalo. Agora. E a pergunta é, mas e aí? No século XVI, quando houve todo aquele movimento, as 95 teses ali pregadas na porta da catedral. E eu quero saber o seguinte, e a igreja aceitou essa reforma? O que foi que aconteceu? Ali se dividiu, a igreja aceitou a reforma ou se dividiu ali, criou um outro grupo? Daqui a pouco a gente volta para entender melhor essa questão. Já. Estamos apresentando Debate Melodia. Eduardo e Mônica.
Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via mantém sua história de vida. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Açúcar moído Dona Mira 1 kg, 3,75. Leite condensado Italac 395 gramas, 5,29. Vinagre de álcool Maratá 500 ml, 1,35. Ofertas válidas até 10 de novembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 38 minutos, estamos de volta. Essa semana estamos falando sobre a Reforma Protestante, 507 anos, né? Dia 31 de outubro tivemos o aniversário. Reforma aí do século XVI, basicamente, né? Mas que vinha ali com os pré-reformadores, já a ideia já sendo construída. Pastor Zé Carlos, bom, eu fui para o intervalo querendo saber o seguinte. Bom, Lutero apresentou as teses e, enfim, denunciou ao mundo as práticas da igreja, as práticas erradas. E o que aconteceu? A igreja ouviu o Lutero, ela se reposicionou, ou Lutero ficou sendo uma voz ali solitária e o grupo se dividiu? O que foi que ocorreu? Então, a igreja, na verdade, ela, institucionalmente falando, ela não aceitou. Pelo contrário, tentou matar Lutero. E o Vaticano não aceitou? Não aceitou. Né? E aí, foi aí que aconteceu. Eu estava conversando em off aqui com o apóstolo Valverde. Que, na verdade, bem na verdade, não foi uma reforma que aconteceu na igreja, porque a igreja católica continua até hoje com os mesmos postulados. Então, a igreja, na verdade, ela se dividiu entre católicos e protestantes. E aí, do protestantismo surgiram outros braços, né, outras vertentes cristãs, que hoje a gente soma mais de milhares, né, de denominações. Agora, uma coisa que eu queria pontuar, pastor, quando nós falamos da reforma do rei Josias, isso, né, ele está falando de reforma, é interessante que eles foram reformar ali o templo na época do rei Josias, que foi um dos melhores reis de Israel, de Judá.
Eles foram reformar o templo e aí Euquias, se eu não me engano, o nome desse cabra, achou o livro da lei e mandou para Josias. Ó, achamos o livro da lei. Josias foi ler o livro e falou, meu Deus, estamos perdidos. Quase que literalmente é isso. E aí eles foram procurar um profeta para saber o que é que Deus... E aí Deus está indignado, e tal. E aí então o rei Josias começou uma reforma e aí se restabeleceu a Páscoa novamente, porque até então estava meio desandado aquilo ali. As festas judaicas, né? Ele começou a estabelecer, chamou os levitas, os sacerdotes que tinham debandado a maioria deles. Como eram as festas? Houve uma reforma no governo de rei Josias, por quê? Acharam as escrituras. Porque se não tivesse achado, teria continuado até hoje. No caso de Lutero, assim, por comparação, não foi diferente. Porque Lutero, ele leu nas escrituras, coisa que poucos líderes liam, né, só comiam o que recebiam o que vinha, né, do Vaticano. Aí Lutero, então, como bom estudioso das escrituras que era, leu na Bíblia, só a graça é a graça que salva, tá? Não, peraí, então nós estamos tendo aqui um confronto teológico. E aí, a ideia de Lutero, na verdade, não era nem dividir a igreja. Não. Era consertar, era falar, gente, vamos rever nossos negócios aqui, porque só que o nível de corrupção chega a um tamanho, tanto a uma proporção tão grande, que a verdade passa a atrapalhar, e a verdade não é bem-vinda. A verdade é sufocada, está tão envolvido, né, com a corrupção, que se você fosse posicionar ao lado da verdade, você perde tudo que você conquistou. E aí o que aconteceu com o Vaticano? Vou matar esse cara aí, porque ele vai dividir o império, não vai dar certo e tal. E se não fosse o rei da França, Frederico, se eu não me engano, Lutero teria tido o mesmo fim que John Hus teve. É, né? Alemanha. Exatamente. E aí, depois teve esse desdobramento, né? Aí inventou-se a imprensa e a Bíblia então passou a ser popularizada, confirmando o que Lutero pregava, né? E aí a reforma, aí sim, essa ala da igreja que aceitou os postulados de Lutero foram reformando a sua teologia, que é a que nós temos hoje, né? Com algumas diferenças. Mas a história, ela se resume nisso. Agora, pastor Val, se no século XVI você tinha um problema ali da dificuldade com as escrituras, né? O povo não tinha acesso. É bom que se diga isso, né? Eram analfabetos. O povo não tinha acesso às escrituras e até as missas eram em latim. Né? Isso até bem pouco tempo, até os anos 40, 50 no Brasil. Eu peguei essa parte aí, não sou tão velho. Você ainda alcançou mas ainda? Eu já denunciou a idade. Isso é rezado em latim. Justamente. E aí você pode atribuir muita coisa à ignorância, né? Enfim, todo esse desconhecimento. Agora, mas hoje não. Hoje, o que justifica o desvio da igreja? A Bíblia está hoje muito acessível a todos. São várias versões, são várias traduções, tipos de Bíblia, Bíblia no celular. Ontem eu até disse aqui que com Elon Musk agora a gente vai ter a Bíblia já direto no cérebro, né? Porque ele está implantando o chip no cérebro. Você imagina. E o que justifica? Se no século XVI o problema era a ausência das escrituras, um dos problemas, e agora? No século XVI era a ignorância popular, a ausência nessas áreas, né? Só os nobres, aos filhos de príncipes e reis, ou à corte, ou aos monges, dentro dos muros, né, do Vaticano, tinha acesso às escrituras, porque o povo não podia conhecer certas coisas, que isso era um problema, né? O povo tem que continuar burro, o povo tem que continuar analfabeto, porque como é que você vai governar povo inteligente? Você vai dominar como, né? Você não pode. Então era essa a ideia. Hoje em dia, nós estamos presos pela mesma questão, só que de forma diferente nas práticas e nas buscas dos homens. Nós hoje somos um povo hedonista, né? Então, um povo que busca prazeres, os deleites humanos e atribui isso a Deus. Então, a igreja ela tem que ser prazerosa, o culto tem que ser bom, prazeroso para ele,
A Deus tem que falar com ele, que traz emoção e alegria no coração. Então, às vezes, em algumas igrejas, os líderes pregam o microfone e fazem aquelas orações com cântico e tudo, para levar o povo a sentir uma coisa que eles não estão sentindo. Nem eles, muitas vezes, até eles podem até sentir, mas quer que o povo sente a mesma sintonia que eles, quando na verdade não é isso. E isso busca exatamente os valores que agrada aos líderes ou agrada ao povo em detrimento à palavra de Deus. Porque, não sei, o pastor, me defenda aí. Aquele evangelho que Jesus pregava não tem fama nenhuma, não leva status nenhum, se não me engano. Paulo pregava o evangelho falido, um evangelho de cruz, de vergonha. Por que agora esse evangelho pregado ele tem que trazer lucro, trazer benefício ao homem, trazer prazer ao homem? Se aquele evangelho que nós pregamos, que é de Cristo, era diferente do que é pregado hoje, por que então? Entendeu? Essa é a dificuldade que a igreja tem que entender. E talvez seja esse o fato, né? Porque se a gente busca prazer na cruz, que prazer é esse? Viver, sabe, dinheiro, felicidade, riqueza, prosperidade, essas coisas materiais, quando na cruz só te leva a uma vida eterna. E isso pode causar morte para você aqui. Essa é a mensagem. Então, o que tá hoje, o hedonismo hoje está entranhado. É por isso que estão pensando, tem essa igreja. Por isso que é essa dificuldade. E talvez seja abrir mão do que nós literalmente somos, como igreja, pastores, líderes de igreja. Abre mão. Não está dando certo esse negócio de neopentecostalismo, deu errado, sabe? Falido, é um evangelho, esse é o falido, porque todo mundo ganha dinheiro com isso, todo mundo fica rico. Prosperidade é diferente de riqueza material. Aquele povo lá antigamente era próspero e não tinha riqueza nenhuma, e inclusive morria. Hoje nós somos ricos e não temos prosperidade nenhuma. Prosperidade e riqueza são duas coisas que não andam juntas. Ou você é próspero ou você é rico. Entendeu? Quando essa prosperidade vem de Deus é diferente, porque Deus resolve abençoar algumas poucas pessoas com fortuna, riqueza e prazeres. Só que o que a igreja procura hoje é que todos estejam isso. Então todos estão cegos. Então a informação demais em relação ao conhecimento da palavra, em detrimento da palavra, está levando essa igreja ao que é hoje. E aí ficam atrás de reforma protestante. Não vai resolver. Reforma não é mais, não existe mais essa ideia de reforma. A igreja precisa tirar isso da cabeça e trazer, abre as escrituras como o rei Josias fez, leia, chama os sacerdotes, interpreta isso aí e volta a ser a igreja que era dos anos 40, 50, aquela igreja da Assembleia de Deus dos anos 30, de 20, né, que o reformador da Rua Azusa, em 1906, o William Seymour, né, trouxe aquela igreja da Assembleia de Deus, aquela igreja pentecostal avivada, aquela igreja que havia corrente de oração, ciclo de oração das irmãs, a igreja batista que era fundamentada na palavra sem nenhuma dificuldade de dizer eu sou batista, sabe, sem nenhuma meia interpretação, sabe, e ser o que é, entendeu? A metodista com os ensinos de John Wesley através da palavra de Deus, são poucas. Agora, criar muitas igrejas e criar cada um sua igreja de acordo com o seu prazer, abrir essa igreja e querer estatutar isso dentro da Bíblia, fora dos contextos bíblicos, não vai ter como reformar isso. Isso não tem mais base para reforma. Volta a palavra. Muito bem. 11 horas e 48 minutos na Melodia. E aí, a igreja atual precisa de uma nova reforma? O que você pensa a respeito disso? Enfim, é o que estamos discutindo hoje. Bom, e se a gente for falar assim, pastor Zé, como é que a gente pode reformando a nossa comunidade local? Porque quando a gente fala de reforma, você pensa muito num evento, né, grandioso, né, que envolverá vários países do mundo. Igual aquele que houve recentemente lá numa cidadezinha lá, que ficou mundialmente conhecido. Nos Estados Unidos, a questão da oração. Isso, que oraram mais de 15 dias lá. O problema é que ali não entenderam que o mover do Espírito Santo não era para você ir para lá, era para você começar na sua igreja local. Isso. Né? Aí o povo começou a fazer a procissão. Caravanas para ir lá. Caravana para lá. Aí, de fato, é difícil. Mas, assim, como é que a gente pode começar hoje, pastor? Eu vejo hoje as deficiências na minha comunidade local.
Enfim, como é que eu posso hoje começar uma reforma local? As perguntas dele tem. Começar orando. Me lembrei, pastor, da reforma do exílio, quando Israel saiu da Babilônia e voltou para sua terra no tempo de Esdras e Neemias. E os judeus começaram a se envolver com mulheres que não eram judias e estavam adotando a religião delas, ou seja, o judaísmo, né, a fé judaica estava em perigo. E aí o Jeremias, qual é? O profeta do exílio, tinha Esdras? Não, Jeremias é do tempo de Esdras. Bom, acho que era Jeremias. Ezequiel. Não era Ezequiel, não. Mas enfim, o profeta, ele tomou uma atitude radical para santificar o povo. É claro que nós não vamos tomar essa atitude, mas eu só estou fazendo uma citação. Olha, quem se casou com mulher moabita, dispensa. Teve filhos com ela, não importa, dispensa. Vamos purificar o povo. Então ele tomou uma medida muito radical, porque o povo estava perdendo a característica. Agora, hoje, para nós, é claro, nós não vamos tomar essa medida radical, mas a gente pode fazer algumas coisas que são parecidas, né? Tirar algumas práticas que a gente trouxe do mundo para dentro da igreja com o intuito de ganhar o mundo, né? Ou seja, a gente tem que ser parecido com o mundo para poder ganhá-lo. Então, a gente compromete valores, compromete a imagem da igreja para ser simpático ao mundo. Então, nós temos que falar, não, olha, eu não posso agradar o mundo e desagradar a Deus. Então, entre um e outro, eu prefiro agradar a Deus, porque quem vai fazer a obra depois é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não tenho que, baratear o evangelho para as pessoas comprarem. Não, o preço é esse, é o preço da cruz, é o preço de santidade. Isso. E muitas vezes a gente vê assim, pastores usando alargando a porta, né? Quando Jesus diz que a porta é estreita, alargando no sentido de, serem relativizar o pecado, né? Não, olha, o que era pecado na época de Jesus continua sendo pecado hoje, né? Se o adultério, se a fornicação, se a depravação moral era mal vista por Jesus na época, ela continua sendo hoje, né? Então, o que era pecado antes não deixou de ser pecado hoje. E as igrejas, os pastores precisam voltar a isso. Agora, é complicado, pastor, porque hoje está tudo relativizado, inclusive o evangelho, né? Então, nós precisamos de uma reforma, nesse caso, em relação à visão que nós temos da igreja hoje, em que tudo hoje é relativo. Você encontra argumentos para o pecado na Bíblia hoje. Porque as pessoas não estão lendo a Bíblia, elas estão lendo um texto que agrade a elas, ou que acalenta a ideia, o pecado delas, né? Não, mas olha só, o homossexualismo tá, olha, Davi amava Jonatas como jamais amou uma mulher, né? O amor dele por Jonatas era maior do que o amor de mulheres, está na Bíblia. Aí isso aí vai pressupor o quê? Né? Que ele tinha um relacionamento íntimo com Jonatas. Eu já vi argumentos assim. Não, mas se você for ler a Bíblia toda, você vai chegar a outra conclusão. Então, o que está faltando hoje, pastor Gil, é as pessoas lerem mais a Bíblia e ficar menos tempo no celular. Principalmente uma coisa importante, no TikTok, foi o profeta Esdras mesmo, tá bom? Eu estava errado. Esdras falou, olha, separe-se das mulheres moabitas, mande embora, purifica o povo. Muito bem. 11 horas mais 54 minutos. Mais alguma consideração, pastor Valverde? Olha, vamos pegar as 5 solas, tá? E vamos olhar só isso. Somente a fé, né? Romanos 1, versículo 7, Paulo falava, o justo viverá pela fé. Será que isso não é uma base de você entender que é através da fé, né? Que é o firme fundamento de todas as coisas, como Hebreus 11 fala? A fé em quem? A fé em Deus, pelo amor de Deus, em Deus, fé em Jesus Cristo. A palavra, somente a palavra. Não é possível que aquele texto de João
versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Sabe que isso não funciona para a gente entender que a palavra pode purificar? Lembra do que aquele centurião falou para Jesus Cristo? Apenas uma palavra, se tu disser apenas uma palavra. E ele nem era judeu. E não era judeu, então a palavra, somente a fé é a palavra. Somente a glória de Deus. Deus não distribui a glória dele para ninguém, gente. Foi isso que Lutero quis dizer, ó, Deus não vai dar a glória para ninguém. A glória é dele, é para ele, é porque ele, são todas as coisas. Então, baseia nisso. Somente a comunhão com os irmãos, somente a comunhão. Como é que eu vou amar a Deus se não amar o próximo? Né? Lá em Êxodo 20 fala isso, né? Então vamos somente a comunhão. Gente, são 5 solas dessas, né? Somente a palavra, somente a fé, somente a glória de Deus, somente a comunhão e somente a graça de Deus. A graça de Deus nos basta. São 5. Pega só isso para criar uma igreja, quer reformar alguma coisa? Limpa só isso, pega só isso e coloca no púlpito e não inventa mais nada, não cria nada nosso. Por causa de como o pastor Jacar falou, por causa de um texto, uma interpretação, não crie nada. Viva apenas as 5 solas que Martinho Lutero trouxe para a visão do povo e trouxe toda essa coisa. Olha, somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a glória de Deus. Foi exatamente isso que nós falamos. Viva as escrituras, só isso, nessas 5 sola, que sola quer dizer somente, né? No grego, no latim, né? Solos. Então viva só isso, gente, e para de inventar história. Junte, faz uma unificação das igrejas, ao invés de espalhar, distribuir, sair dividindo, e sair saindo, aumentando a igreja. Volte todos juntos, abraçados uns aos outros, e vai e cria ali um grupo maior, e é daquele grupo que é a igreja, mas somente dentro dessas bases. Esqueça o que a gente faz e lembra o que Deus quer que a gente faça. Muito bem, quero agradecer aqui aos nossos debatedores, o pastor Valverde, também o pastor José Carlos, pela contribuição, e agradecer você pelo carinho da audiência. Melodia, vem aí nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofé. E o debate Melodia fica assim, amanhã, sexta-feira, 8 de novembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. E se você pudesse estar em vários locais